FIFA é o órgão responsável pelo futebol mundial. De acordo com as investigações da FBI, as autoridades da FIFA se envolveram em vários crimes, incluindo fraude, suborno e lavagem de dinheiro. Estes escândalos referem-se também às escolhas das sedes na Rússia e no Catar, que devido às questões diplomáticas com seus vizinhos podem comprometer a próxima Copa em 2022. O Egito é considerado o berço de uma das mais importantes civilizações da antiguidade e possui em sua história a dinastia de faraós, que ergueram construções grandiosas consideradas patrimônio da humanidade. O rio Nilo é a principal fonte de renda e trabalho. Através dele é realizado o abastecimento de água e energia elétrica, possibilitando o desenvolvimento da atividade agrícola. O governo do Egito é uma república sob liderança militar, Conselho Supremo das Forças Armadas. Marrocos é um país africano. O território limita-se ao norte com a Espanha através do Estreito de Gibraltar. Quanto à economia, o país desenvolve basicamente a atividade agrícola, além do setor de serviços e indústrias, de beneficiamento e mineração. As indústrias de beneficiamento do país processam principalmente produtos alimentícios, têxtil, artigos de couro, adubos, entre outros. A Nigéria é um país localizado na África Ocidental. É o país mais populoso do continente africano, com pouco mais de 170 milhões de habitantes. Sua capital é Abuja. A língua oficial é o inglês, sendo o Hausa, o Igbo e o Yorubá importantes línguas nacionais faladas no cotidiano, além das outras centenas de línguas, 527 no total. Senegal foi um país marcado pela escravidão. A Casa dos Escravos e sua Porta do Não Retorno continuam em um museu memorial dedicado à história do comércio atlântico de escravos. O Senegal, conhecido em toda a África por sua herança musical. O Lago Ritba, que fica no Senegal, a coloração curiosa do lago foi estudada e revelou o mistério da cor morango. É produzido por uma microalga. Elas produzem um pigmento vermelho que absorve e utiliza a energia da luz solar e cria mais energia, fazem a água ficar cor-de-rosa. A Tunísia localiza-se no território da antiga civilização cartaginesa que foi conquistada pelos romanos. Cerca de 40% de sua superfície é ocupada pelo deserto do Saara. A Tunísia tornou-se independente da França apenas em 1956. A seleção de futebol é conhecida como as Águias de Cartago. A economia da Costa Rica é dependente do turismo, agricultura e exportação de produtos eletrônicos. A economia emergiu de uma recessão em 1997 e desde então mostra um crescimento forte. A República da Costa Rica é conhecida por ter o governo democrático mais estável da América Central. Sua capital é San José e é a maior cidade do país. O território do México presenciou o surgimento de várias civilizações, entre elas os Olmecas, Toltecas, Teotihuacanos, Zapotecas e Astecas. Esses últimos foram conquistados pelos espanhóis e o território tornou-se independente em 1821. O Canal do Panamá está localizado na América Central. As principais atividades econômicas são os serviços portuários. O principal patrimônio do país é o Canal do Panamá. É um canal artificial de navios que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A França começou a construir o canal em 1880, mas teve que parar devido a problemas de engenharia e pela alta taxa de mortalidade dos trabalhadores por doenças tropicais. Os Estados Unidos assumiram o projeto em 1904, que foi oficialmente inaugurado em 15 de agosto de 1914. A Argentina é caracterizada pelo tango, churrasco, o mate e as roupas típicas. A cultura popular e a música desse país é muito importante. Os principais ritmos são a cúmbia, o gato e o chamé, a samba e o mambo.
O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo por população e massa terrestre. O Brasil é um dos países com a maior diversificação de grupos étnicos. A primeira vitória brasileira em mundiais foi na Copa de 1930. Contra a Bolívia, ganhou de 4-0. A independência do Brasil foi proclamada dia 7 de setembro de 1822. Na Colômbia se concentra a terceira maior população da América Latina, com cerca de 50 milhões de habitantes. Sua capital é Bogotá, e sua moeda é chamada de peso. A independência da Colômbia veio em 1819. Um dos principais nomes da Colômbia foi Pablo Escobar, que apesar de ser considerado um dos maiores narcotraficantes, foi também deputado suplente. O povo de Medellín escondia as informações das autoridades. Pablo Escobar também financiou diversas campanhas políticas para adquirir mais poder e capacidade de manipulação. O território do Peru abrigou a antiga civilização Inca, que foi conquistada pelo Império Espanhol, atingindo sua independência em 1821. Proclamado pelo general argentino José de San Martín. Algumas comidas típicas do Uruguai são mate, alfajor e doce de leite, que é muito bom. O Uruguai não tem religião oficial, portanto, a igreja e os estados estão oficialmente separados. O Uruguai possui uma economia emergente, baseada na agropecuária. A nação é grande produtora de cereais, milho, trigo, lã e carne, possuindo rebanhos bovinos e ovinos. Arábia Saudita, país localizado no continente asiático, detém uma população de maioria islâmica. A fundação do islamismo por Maomé no ano de 620 da nossa era e a subsequente importância religiosa das cidades árabes de Meca e Medina recebem muitos peregrinos à capital desse país, que é Riad. E o idioma oficial é o árabe. A Coreia do Sul é um país originado da divisão de território da antiga Coreia, que foi fragmentada em duas porções, dando origem à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. Essa divisão teve como critério a passagem do paralelo 38 Norte. Esses dois novos países nunca atingiram estabilidade nas relações políticas e tecnicamente estavam em guerra desde 1950. Atualmente assinaram um tratado de paz para acabar oficialmente com a Guerra da Coreia. Oficialmente, a República Islâmica do Irã é anteriormente conhecido como Pérsia. É um país localizado na Ásia Ocidental. Tem fronteira como a norte com a Armênia. O Irã é um lar de muitas civilizações mais antigas do mundo. O Irã é a sede maior comunidade de judeus e região muçulmana. A religião do Zoroastro, uma vez predominante, hoje se reduz a poucas dezenas de milhões de praticantes. O Japão é considerado a segunda maior potência econômica do planeta. Situa-se no continente asiático devido à sua localização no extremo leste da Ásia. O país é conhecido como a Terra do Sol Nascente. O território nacional é bastante montanhoso, sendo que apenas 16% do país é composto por áreas de planícies, característica que dificulta o desenvolvimento da agricultura. Já a economia japonesa é altamente industrializada, apresentando um grande aparato tecnológico. O Japão possui índice de desenvolvimento humano. A Rússia possui a maior extensão territorial do mundo. Ela faz parte de dois continentes, o leste europeu e o norte da Ásia. Por ser um país continental, o clima é temperado e não sofre tanta influência da maritimidade. O inverno é bastante rigoroso e ao norte o clima é polar. A Federação Russa é formada por 21 repúblicas, com variadas etnias. A república mais importante é a Rússia. A cultura australiana, em grande parte, deriva de raízes europeias e, mais recentemente, norte-americanas. Duas datas importantes da Austrália são 26 de janeiro, em que se comemora a chegada de Arthur Phillip a Sydney, e 25 de abril, Auckland
já que daí quando os militares mortos em conflitos bélicos receberam homenagens. A Austrália é composta por 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A organização desses poderes é dividida em 3 esferas, federais, estaduais e local. O poder executivo é formado pela rainha, a mesma da Inglaterra, um primeiro-ministro elegido pelo parlamento e um governador. A Alemanha causou grande trauma na população brasileira por causa do Mineiraço, que foi durante a Copa de 2014, com o resultado do jogo de 7-1 contra o Brasil. A Bélgica tem sua capital em Bruxelas, que é a capital da União Europeia. A Bélgica é considerada o paraíso da cerveja. Existem tantos tipos de tantas marcas de cerveja no país. Cada variedade de cerveja é servida num copo apropriado, inclusive as trapistas, que são produzidas moldes em monsteiros. Tomorrowland, uma das principais festividades de música eletrônica do mundo, ocorre na cidade de Bonn, na Bélgica. A Bélgica é considerada o melhor país lapidados de diamantes do mundo. Os diamantes lampiões em Antioquia são considerados os melhores e mais bonitos. A Croácia pertenceu à antiga Iugoslávia e tem como origem de seu nome o termo montagnês. Durante a Idade Média, ela representou a fronteira entre a cristandade e o mundo muçulmano. Dinamarca. Sua capital é Copenhague e utiliza como forma de governo uma monarquia constitucional. A Dinamarca tem uma economia mista capitalista, sendo considerado o país com menos desigualdade social. Ela foi classificada como o país mais feliz do mundo e o segundo mais seguro, pendendo só para a Nova Zelândia. A unificação dos reinos de Aragão e de Castela levou ao surgimento da Espanha e tornou-se um dos maiores impérios da história, devido à colonização na América. A França é um país localizado na Europa Ocidental. Destaca-se por ser o maior país da União Europeia e o terceiro maior da Europa, ficando atrás apenas da Ucrânia e da Rússia. As cores nacionais da França são azul, branco e vermelho, o que representa os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A cultura da Islândia tem origem nórdica e a tradução significa Terra do Gelo. Sua população em 2012 era de 320 mil habitantes, sendo que cerca de 300 mil vivem em localidades com aproximadamente 200 habitantes. A educação é prioridade na Islândia. Na Inglaterra, na cidade de Londres, a prostituição, roubo e violência eram frequentes. Surge o assassino mais conhecido da nossa história entre os anos 1888 e 1891, Jack o Estripador. Em inglês, Jack the Ripper, teria matado entre 5 e 11 mulheres. O apelido tinha bons motivos. O modus operandi era sempre o mesmo: estrangulamento seguido de um corte no pescoço atingindo a artéria corótica e na sequência corte em diversas regiões do abdômen. Os poloneses têm o costume de pintar os ovos de Páscoa e os levam para serem abençoados na igreja. A celebração da Páscoa é tão importante quanto na Páscoa. Mais de 3,5 milhões de brasileiros têm tendência polonesa. O estado com maior concentração de descendentes é o Paraná. A maior estátua de Jesus Cristo não é o Cristo Redentor. Ela está na cidade polonesa. Tem 33 metros de altura e pesa 440 toneladas, sendo 3 metros maior em relação ao monumento brasileiro localizado no Rio de Janeiro. Portugal, localizado no sudeste da Europa, cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica. Lisboa é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país. Foi de onde vieram os homens que descobriram o Brasil, em 1500. A participação de Portugal na Copa do Mundo teve início no auge e não conseguiu qualificar, mas assim ainda foi convidado. A Sérvia é um país europeu cuja capital é Belgrado, na região balcânica. O pan-eslavismo foi um movimento político e sociocultural do século XIX
que buscou a união de todos os povos do eslavismo. Começou com o despertar nacional entre os franceses, que cultuaram e originou-se com a Primeira Guerra Mundial. A Suécia tem uma tradição pacífica e tolerante, não há guerras desde 1914, por exemplo. É um país industrializado que, em relação à sua população, acolheu mais refugiados. Além disso, é o país anfitrião do Prêmio Nobel. De 30 de abril a 1º de maio, os suecos celebram uma festa de origem pré-cristã, chamada Noite de Valpurgis. Durante estas datas, as pessoas queimam todas as coisas das quais querem se desprender, cordas aéreas, papéis e papelão. A Confederação Suíça é um país que ocupa um território montanhoso na região principal da Europa. Esse cruzamento de culturas diferentes fez que os suíços falassem vários idiomas. A moeda oficial é o franco suíço, e assim como em muitos países, sua principal crença é o cristianismo, e sua população é cerca de 7,7 milhões de habitantes. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune.